Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Chegamos, na verdade, boa tarde, por aqui já são 12:03. Esse vídeo hoje vai subir no YouTube mega tarde ali, diferente do horário que a gente costuma colocar, né? Mas eu tô justificada, tive 2 consultas agora pela manhã, cheguei há pouco tempo. Enfim, é isso, vamos que vamos. Hoje nós estamos no capítulo 23 de Mateus. É um capítulo também que para mim tá sendo um pouco difícil compartilhar. Aí agora eu vou ter uma pessoa ali que vai entrar. Não vai não. Pensei que minha mãe ia chegar. Mas enfim, é isso. Vamos começar orando, aí a gente parte para leitura do capítulo e ver aí como o Senhor fala conosco. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Espírito Santo de Deus, eu te convido para estar neste lugar comigo, a tua presença aqui inundando, Deus, inundando o ambiente em que eu estou, o ambiente onde vai ser compartilhado, sabe, Deus, onde cada pessoa vai ligar para te ouvir e não para me ouvir. Portanto, fala através de mim. Eu te consagro aí minha mente, meus ouvidos, meu coração e minha boca, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bora. Então vai dizer assim: Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, um Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Eu vou continuar, eu vou finalizar aqui a leitura, e aí depois a gente sai, volta e fala tudo de uma vez. Vai continuar então. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, não deixam quem entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião, e quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é o mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali.
E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos, como um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim, vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Por isso, Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. É isso, capítulo 23. Então aqui uma palavra mega, ultra, blaster difícil para eu compartilhar. Eu não gosto de falar mal de ninguém. Não, nem mal, né, gente? Eu não gosto de me colocar nessa posição. Para ser sincera, eu acho que eu não conheço ninguém desse tipo. Se eu conhecesse, principalmente se eu conhecesse como Jesus nos conhece, que Jesus nos conhece por dentro, conhece as nossas intenções e motivações, né? Então, muito provavelmente eu ficaria tão indignada em falar isso daqui. Então, para me deixar fula da vida, sabe, tipo, porque, assim, eu ficaria realmente muito indignada se eu conhecesse esse tipo de gente, sabe? Mas eu não tenho nem coragem de pensar que alguém possa ser assim. É sério. O tempo todo eu tô procurando as coisas boas, e uma das coisas que eu comecei a minha anotação foi sobre isso. Eu achava que Jesus odiava os fariseus, mestres da lei e tal, mas que talvez com o amor dele, ele pudesse, né, ali atrair eles para perto. Mas é que nem Jesus fala aqui no versículo 15. Essas pessoas, eu acho que são marcadas para o inferno.
né? Existe aquela questão ali da predestinação, que alguns nasceram para serem condenados para sempre. E eu não sei se todos, até porque a gente vai ver ali um fariseu, Nicodemos, enfim, alguns, né, se interessando. Gente, sério, eu tô emocionada com algumas coisas hoje, mas uma pessoa, muito provavelmente essa pessoa nem tá aqui mais. Muito provavelmente uma pessoa desse tipo aqui, ela não quer saber, não quer ouvir a palavra de Deus. Ela não quer saber a opinião de Deus. Ela não está interessada, ela não fica sequer curiosa. Ela ouve esse tipo de coisa, ela sabe que é com ela. Ela é falsa por dentro e ela finge. E aí essa parte que é perfeita, que vai falar assim, ó: vocês fazem túmulos bonitos. Não. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Sabe aquele túmulo que você vai lá e arruma, às vezes por um parente muito querido seu, que você deixa ele bonitinho, empedradinho, pintadinho, com flores, sempre tá lá, bem, né, com a grama bem bonitinha. Mas por dentro só tem túmulo. Se abrir aquilo, tá fedendo. Assim era a vida dessas pessoas, assim eram essas pessoas por dentro. Por fora elas estavam, sabe? Elas estavam assim tinindo, elas estavam cheias de pingentes. E aqui vai falar um pouco sobre isso, eu quero até ler com vocês, que vai falar assim: tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Vocês lembram que os sacerdotes deveriam se vestir assim? Isso está descrito lá em Números, no versículos 15, eu acho que eu vou ler do 39 ao 41. Eu tinha marcado, mas essa é a quarta vez que eu tô tentando fazer esse vídeo, porque todos os outros eu não vou falar isso. Eu não vou. Eu sou péssima, gente, de falar sobre essas coisas, sério, não gosto. Então é 15, 37 a 41. Então vai dizer assim, ó, 39, tá? Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Isso era para os descendentes, seus descendentes. Enfim, isso era para pessoas específicas, tá? E também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Então esses pingentes que agora eles colocavam nas capas para as outras pessoas verem, era para eles verem. E por isso que o Senhor vira e fala: tá tudo errado, que Jesus vem ao mundo e fala: cara, tá tudo errado. Sabe por quê? Que agora não é mais sobre a lei? Eu não quero mais que vocês lembrem, não lembram, né? Que aqui Jesus começa falando exatamente isso. Ouçam ele, obedeçam, sigam aquilo que eles estão falando. O que eles estão falando é certo, mas a maneira como eles estão fazendo está tudo errado. E por isso eu vou enviar agora o Espírito Santo até vocês, para que aqueles que de fato têm um coração limpo, coração puro, mente limpa, mãos limpas, esse sim seja marcado com o Espírito Santo e comecem a fazer as coisas de dentro para fora, não mais de fora para dentro.
Não é sobre colocar coisas como você tatuar alguma coisa. E nem vamos entrar em papo de tatuagem aqui, pelo amor de Deus. Não é sobre você querer ser chamado de mestre, de líder, de pai. Ai, nossa, o nosso pai espiritual. Ai, nossa, o nosso mestre. Ai, aquele ali é o líder desse bando. Jesus vira e ele fala assim: porém vocês não devem... Vou começar do começo. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestres. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder que é o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve a todos, e quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Chamado pra gente não é querer ser importante, querer ser alguma coisa, querer ser ordenado, querer ser consagrado, querer ser intitulado como isso ou como aquilo, ou que as pessoas nos vejam e falem: nossa, como ele é importante, ou como ele é espiritual. Jesus está falando que o nosso dever é manifestar as obras do Espírito e vive a sua vida. Tu é igual a todo mundo, independente de quem você seja. A gente não vai ver Pedro se engrandecendo porque ele é o apóstolo maior, ele foi o fundador da igreja. Gente, Pedro foi tão humilde, continuou tão humilde. Foi porque ele andou com Jesus. Ele aprendeu com Jesus. Jesus foi tão humilde. Se chamassem ele de Jesus, ou de mestre, ou de rabi, ou de... Tanto faz, gente. Não é sobre isso. Minha missão aqui não é... nossa, agora você vai virar... Em nome de Jesus, a gente precisa, sabe? E não vai nem adiantar. É que nem eu falei, eu acho que eu não conheço ninguém assim. Quer dizer, eu conheço algumas pessoas assim, mas eu acho que essa pessoa já nem tá aqui. Uma pessoa assim não quer ouvir sobre isso. Quem tá aqui até agora é quem tem esse coração de tipo, cara, eu não quero ser nada. Eu não quero ser tipo, grandes coisas. Não é sobre isso, não. Né? Às vezes a gente quer. Às vezes eu me humilho tanto, às vezes eu quero, tipo, eu não quero fazer algo porque eu conheço a minha natureza, eu conheço a minha carne, eu não quero me engrandecer, eu não quero crescer demais, porque eu sei que se eu chegar num lugar, numa posição, pode ser que eu não é nem me ensoberbecer, mas sabe, tipo, querendo ou não, essas coisas elas vão pegando o nosso coração pelos arredores. Então, quanto mais a gente, sei lá, eu às vezes tenho um pouco disso, quanto mais eu me afastar, assim, do poder, da grandiosidade, é estranho, é difícil, né? Tá errado também, tem uma raiz aí errada também. Mas, enfim, é isso que eu entendo deste capítulo e é isso que, tipo, me dá um certo receio, um grande receio. Mas quem tá aqui, eu creio que são essas pessoas que têm esse coração, sabe? Esse coração que quer se humilhar, que quer ser, né? Que quer... Jesus, tudo é teu, sabe? Enfim... É isso, gente, meu tempo se esgotou, passou um pouquinho aí, eu ainda nem falei da comunidade, não, na verdade não passou, mas eu ainda nem cheguei a falar da comunidade. Eu escolho Cristo todo dia, uma comunidade online, não é uma igreja, é um grupo apenas, onde a gente vai escolher olhar para Cristo todo dia e não deixar que essas aves de rapina, essas raposinhas, vão pegando o nosso coração aí no meio da vida, né? Seja nos dias bons, nos dias maus, né? Naqueles dias de promoção. Aí você precisa, puxar o seu
coraçãozinho e falar: você que foi promovido, agora você vai servir mais, vai fazer mais. E é para isso que a comunidade serve, para nos lembrar, para a gente ficar ali se ajudando dia a dia. Tá bom? Então é isso, vai ficar aqui na inscrição. Qualquer coisa, clica lá, faça sua inscrição, é pago, porque eu estou vivendo para isso. Ou me siga pelo Instagram também, que a gente tem mais conteúdos a respeito. Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.